Oi, Tudo, monja. Olá, agora que prazer. agora tudo Muito bem, obrigado. Muito com obrigado, certeza, monja. com certeza. Deu certinho. Que privilégio, monja. É uma alegria para gente. Muito bem, para mim também. Foi Muito bom que eu obrigado, vi a monja. Carol antes. Monja, Sim, nós temos feito essas lives no sentido de ajudar um pouquinho as pessoas nesse período de quarentena. E começamos na semana passada com o Dr. Luiz Guilherme e logo organizamos com a senhora e agradeço muito a senhora ter aceito o nosso convite. A gente simplesmente quer passar alguns recados, algumas coisas que possam ajudar as pessoas nesse período de quarentena. Nós, por um momento, fizemos aquelas aulas práticas e recebi manifestações de agradecimento, enfim, aí disse, agora a gente vai mudar o formato. Mas queria dizer para quem está nos assistindo que é uma alegria muito grande, a senhora é sempre parceira nossa, admiro muito a senhora, tenho um carinho muito grande, participo de todos os eventos que a senhora oferece, posso participar, ouço a senhora de dia, de noite no YouTube, enfim. Já disse isso na frente da senhora várias vezes e não deixarei de dizer agora. Nunca tive essa ideia de um relacionamento com a senhora, com toda certeza. Parou, monja? Parou? voltou. Voltou, voltou. Puxa, bem na parte mais importante. Eu dizendo que seria facilmente um discípulo seu, que acataria muito bem toda essa disciplina que a senhora ensina. Já viajamos juntos e eu tive assim uma alegria enorme de compartilhar momentos seguidos com a senhora. E cada vez admiro muito mais. Então, agradeço muito a senhora ter participado. Tenho falado para os meus alunos, de acordo com o que o yoga propõe, aquilo que diz Patanjali, o que seria bom para utilizar nesses dias de quarentena. E sem dúvida nenhuma, além da prática dos asanas, a gente fala muito dos yamas e niyamas. Então eu tenho dito para eles, tente pôr em prática os yamas, não violência, verdade, isso no nosso dia a dia, contentamento. E de acordo com o budismo, o que a senhora poderia dizer para a gente que seria útil para a gente usar nesse período de quarentena? De acordo com o que a senhora tanto aplica e estuda, o que seria bom, umas boas dicas para a gente? Bom, primeiro a gente tem que ter o contentamento, que é a mesma coisa que Patanjali fala, né? O prazer na existência. E esse prazer na existência independe de onde é que nós estejamos, né? A nossa vida está onde nós estamos. Ela não está quando termina a pandemia e nem antes da pandemia. A nossa vida está rolando agora. Então temos que apreciá-la. Apreciá-la é dar valor, é dar significado. O que eu faço muitas vezes é meditação, é zazen, sentar em zen. Então, a respiração consciente, que também no yoga é a base também, né? Ela vai nos colocar no eixo de equilíbrio. E quando você encontra esse eixo de equilíbrio, encontra tranquilidade. Encontrando tranquilidade, melhora a imunidade. Então, se nós estamos trabalhando com a saúde, com a imunidade, e precisamos estar com a imunidade alta, então a minha recomendação para as pessoas é não briguem. As pessoas andam brigando, elas ficam em casa juntas e começam a brigar. Não é para brigar quando está em casa, não é para discutir a relação. Tem pessoas que vão resolver discutir o que aconteceu há 15 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou há um ano atrás. Não, temos que estar juntos nesse momento. A pessoa que está com você é um ser iluminado, disfarçado, para te mostrar o caminho. Então, não brigue com essa pessoa, não queira que ela seja outra pessoa. Ela é o que ela é e está manifestando o que ela pode manifestar. Eu acho que tem momentos no dia que é para não fazer nada. Tinha um menino, ele, Marcelo, ele é lá de Rio Grande do Sul. Ele escreveu um livro que chama Nadismo. Como é importante ficarmos, às vezes, sem fazer nada. Porque parece que a gente fala, poxa, já que eu estou na pandemia, eu faço uma rotina tão exagerada de tantas coisas que eu fico muito sobrecarregada. Então, em vez de sentir prazer em estar em casa, fica uma loucura, porque estamos aprendendo a tecnologia. Isso cansa um pouco. São novas maneiras de nos comunicarmos, né? Então, temos que aprender como liga, desliga, vai dar certo, não vai dar. Então, tem um certo estresse relacionado às redes sociais e tudo isso que a gente está aprendendo a utilizar. Mas se a gente ficar o dia inteiro é bom ter rotina, é bom criar um sistema, um método de vida, não pode ser muito longe daquilo que você fazia quando podia sair de casa.
Mas, ao mesmo tempo, não pode sobrecarregar, querer fazer muitas coisas e querer provar para o mundo como você está usando bem o seu tempo. Você está vivendo a sua vida. Então, viva com plenitude. Com plenitude é ter momentos de descanso, momentos de não fazer nada, momentos de yoga, momentos de meditação, momentos de estudo, de leitura. Tome cuidado com a televisão, ela nos suga muito bem, né? Ela tem uma habilidade. Quem fez e quem faz os programas são feitos para captar a mente humana, para se tornar interessante para nós. E se não tomarmos cuidado, alguns de nós vão ficar só vendo televisão, que tem momentos que a gente tem que aprender a ligar e desligar, escolher programas que possam fazer bem para a nossa mente, que sejam estimulantes para reflexões. Eu ontem assisti, acho que foi ontem, né? O TASS falando com o professor Pondé, foi muito interessante, foi muito bom, e a gente descobriu aspectos do professor Pondé que a gente não conhece. Ele é um ótimo marido, ele ajuda a esposa, aí ajuda a esposa em tudo na casa, é bem interessante, né? Que legal, que legal. Meu avô fazia isso, eu não estou fazendo por causa da pandemia, eu sempre fiz. Eu acho que é importante que a gente compartilhe, né? Então a gente faz. E ele estava muito sorridente, porque geralmente ele é muito sério, né? Ele é sério, ele é sério. É. Ele E a senhora estava. tem uma. Desculpe, Monja. A senhora Diga. mantém uma rotina diária. A senhora acorda, faz meditação. A senhora. Eu tenho a minha rotina de sempre, né? E tem o nosso corpo biológico que nos acorda. Não adianta dizer, hoje eu vou dormir até mais tarde, porque precisa ir ao banheiro, tem que levantar, e é o nosso sistema, que ele já tem um hábito. Então, eu sigo esses hábitos. Eu tenho uma prece que eu faço de manhã na frente do altar de Canon. Canon é o símbolo da compaixão. E eu peço a compaixão todos os dias, que os nossos médicos e cientistas encontrem remédios adequados para cessar dor e sofrimento. Não só que levem à morte, mas que levem à cura. E há tantas notícias contraditórias, não é? Alguns dizem que não precisava ter nem os respiradores, que, na verdade, a coisa é só trombose, que não é uma questão de uma pneumonia, que o pulmão apenas fica paralisado por trombose. Então, tem várias maneiras diferentes de tratar e não existe uma conclusão. Os vários cientistas e médicos têm opiniões diferentes, inclusive sobre tratamento. Então, a gente fica meio perdida nessa história. Então, o que eu peço, se é que nós podemos pedir alguma coisa, é que haja capacidade de descobrir remédios que vão minimizar dor e sofrimento. Eu estou aqui do lado do estádio do Pacaembu se tornou um hospital de campanha. E o governo, a prefeitura, pede muitas pessoas que não vão passear na praça. E eles vão. Passeio na praia com crianças, jogando bola, passeando cachorro, como se nada houvesse. E é perigoso, não é? É lógico. E aí, de novo, tem coisas diferentes, contraditórias, né? Paradoxais. Então, tem um grupo de pessoas que acredita, como na Suécia, que quanto mais pessoas forem contaminadas, é melhor, porque vão criar anticorpos. Vão morrer, alguns deles, os que vão sobreviver vão ter anticorpos. E com isso nós vamos cessar a pandemia. Só que o Brasil é muito grande. A Suécia é menor que um estado brasileiro. Então é diferente, não tem a pobreza que nós temos, as dificuldades que temos. Então é muito difícil comparar, né? É verdade, Monja. A comparação mais próxima que temos é Estados Unidos, né? Que é imenso. A senhora falou em paradoxo e eu percebo isso. Nós estamos todos isolados, mas eu nunca tive com tanta gente como agora. Eu nunca dei aula para tanta gente de uma vez como agora. Eu nunca falei com tanta gente como agora, embora em isolamento. Não é? A nossa aula agora, a nossa aula passou 2.700 pessoas. Nossa, Monja, 2.000, não, a minha não chegou tanto, a minha chegou a 1.000 e pouco. Agora, estou falando agora. A nossa agora tem. Isso graças à senhora, né? Porque nós não levantamos isso assim, não. Mas eu percebo que é muito paradoxal. Eu fiz palestra para senhora... muito menos gente. Eu fiz para menos pessoas. Não, é nós dois. A coisa... Obrigado, Monja. Temos algumas coisas em comum. Primeiro, a calvície é uma coisa comum. Depois, nós nos interessamos por uma linha que não pertence à nossa de nascimento, de cultura.
eu fui me interessar pela Índia, a senhora foi se interessar pelo Japão. Nós temos amigos comuns, o nosso amigo querido lá da Bahia, o Marcos Aquino, a nossa querida professora Lia Diskin. Então, temos muitos amigos em comum. A senhora já veio uma vez conosco para a Índia, eu tive o privilégio de ir 2 vezes ao Japão com a senhora, aprendi muito nessas viagens. E eu vejo que o Japão é uma linha de muita disciplina, o Japão é um roteiro muito atraente, porque o Japão ele é muito organizado. E a Índia, para mim, é muito atraente porque é completamente o oposto. É uma bagunça na qual eles se entendem, mas a gente não entende nada. Mas eu me lembro a senhora ter dito uma vez que dentro do mosteiro também existem conflitos. A gente começa a conviver muito próximo e alguns conflitos começam a aparecer. E a gente também sente isso em casa, não é? A gente começa a ficar mais junto, mais tempo e dividir mais as tarefas, não é? Eu pouco saio de casa, fico agora, ajudo também a lavar louça dentro do que eu posso, não é? Fazer comida, eu até posso fazer, mas ninguém vai querer comer o que eu fiz, porque não sei fazer. Mas aprendemos a fazer pão, aprendemos a fazer, sei lá, o Marcos ajuda na cozinha. Então, ficou uma coisa interessante. A nossa quarentena está coletiva, não? Porque a minha filha está esperando um outro bebê, vai nascer um segundo netinho em outubro, e então nós estamos ajudando a cuidar do pequenininho, então está divertido. Mas eu percebo isso, a gente começa a conviver por muito tempo, muito próximo, e começamos a trombar, não é? E aí alguém acorda e diz bom dia, você diz, por que está falando bom dia? Se não diz bom dia, a gente diz, por que não me falou bom dia, não é? E eu me lembro a senhora ter contado que no mosteiro também essas coisas começam a acontecer, não é? Como é que era isso, monja? Essa Não, mas convivência? é assim mesmo. No começo é muito divertido, aí a gente começa a ver faltas nos outros, né? São coisas nossas, pessoais. Eu aprendi com o governador de Nova York, porque às vezes eu fico pulando assim, os canais para ver, né? E ele dizendo que aprendeu com a filha dele uma expressão que chama cabin fever, a febre da cabine. Que quando nós ficamos fechados, isolados em algum lugar, porque nos Estados Unidos, por causa da neve, geralmente no inverno as pessoas às vezes ficam isoladas mesmo, elas não podem sair de casa. E o que acontece? As pessoas começam a ficar instáveis emocionalmente. E nós podemos passar por estados muito rapidamente, mudamos de humor. E algumas pessoas chegam até a falar coisas desconexas, que acabam não tendo muito nexo. Está falando um assunto, de repente pula para outro. E que isso é natural por causa do isolamento, que pode acontecer, que é uma doença, vamos dizer, que dá do isolamento. O que acontece conosco isolados? Nós ficamos mais sensíveis, porque tudo aquilo que nós sabemos, na hora que nós fechamos, nós ficamos mais... É como se tivesse o nervo à flor da pele, que falava antigamente, né? De repente chora por nada, por uma palavra rude, já começa a chorar, fica muito emocionado, ou ri muito de alguma coisa que não era, afinal, tão engraçada. Então, os nossos estados emocionais ficam muito sensíveis. E perceber isto é uma prática de meditação interessante. Não é anular, dizer que não pode ter, dizer, olha que interessante. Como estou sensível, uma palavra, um gesto, uma atitude, e fico toda magoada, toda triste, e poder rir de você. A ideia é que você ria de você e perceba, olha o que está acontecendo, como que esse isolamento faz mudar o meu humor, como a minha expectativa do outro fica maior, como a expectativa de mim mesmo fica maior. Eu tenho um aluno esses dias que me telefona muito bravo com ele, porque ele teve ciúmes, porque ele teve pensamentos prejudiciais sobre outras pessoas. Eu falei, tudo bem, é da natureza humana. Nós somos isso, nós somos pequenos, nós temos coisas muito miúdas. E você, quando percebe isso, você se liberta, porque você reconhece quem você é. É um ser humano. Então, no mosteiro, começava muito bem os nossos períodos de meditação, de Angô, que se chama de período de treinamento intensivo, geralmente de 3 meses. Cada 3 meses mudávamos de aposentos, de parceiras, de monjas e de funções. No começo está todo mundo muito divertido, porque estamos aprendendo novas funções. Daí a pouco uma começa a cismar com a outra, né? Com o jeito de falar, com o jeito de comer, com o jeito de ler o sutra. E se não tomar cuidado, vira uma grande briga. Mas depois passa. Quando está terminando, fica todo mundo feliz. O que está acontecendo conosco agora? Nós não sabemos quando vai terminar. No mosteiro nós sabemos, dura 3 meses, 90 dias.
Então, quando está no 85, 85º dia, a gente já começa a ficar mimimi de novo. E nós não sabemos quando vai acabar, né? Calcula-se. Cada vez que vai dizer vai terminar em tal dia, nos dão mais um pouquinho de prazo. Prorroga mais, Então, talvez vá prorrogar ainda algumas vezes. Eu não sei se antes de setembro a gente vai estar podendo andar livremente, voltar para as casas. Não sei. Pode ser que aconteça antes. Como dizem os políticos, os administradores públicos, vai depender do nosso comportamento. Quanto mais ficarmos em casa, menos pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Então, esse pensar no outro, que é o voto do Bodhisattva dentro do budismo, Bodhi ou Bodai quer dizer iluminado, e Sattva ser. Então, o ser iluminado é aquele que não pensa na sua vantagem pessoal. Está pensando como é que eu ofereço para que os outros fiquem bem. É a ideia de sair de máscara, que ela não é uma proteção para mim, é uma proteção também para o outro. Porque se eu estiver contaminada, eu posso estar contaminada sem ter saído de casa, mas eu não vou contaminar ninguém, eu vou minimizar o contágio. Outro dia o professor Karnal falou que ele estava indo no supermercado, ele detesta sair, mas não teve jeito, precisou sair, se paramentou todo e pôs luvas de inverno para se lembrar com a mão na face. E que estava de máscara no supermercado, uma senhora sem máscara veio cochichar no ouvido dele. Ai, que horror. Professor, isso, aquilo. E ele foi aguentando, até que ele ficou muito bravo, virou e disse assim, estamos numa pandemia. Eu falei, desculpe, e foi embora. E ele falando para mim como às vezes é difícil, muito fácil. E é o que acontece conosco nessa convivência. Às vezes ficamos com raiva. Uma vez no mosteiro, a monja que estava comigo, ela disse assim, agora a nossa mais antiga do nosso aposento estava no hospital. Então eu tinha que assumir porque eu era mais velha, mas eu era estrangeira. Então estrangeira não virava mais velha. Então, e aquilo eu fiquei irritada, já fiquei bravinha. E ela foi pedir ajuda para uma cerimônia muito intrincada no quarto ao lado, para as outras monjas. E eu fiquei muito chateada. E falei para ela, eu estou aqui. Por que você foi chamar outras pessoas? Se eu estou aqui, nós duas podemos fazer. Ela ficou tão brava que me deu um tapa. Ela me deu um tapa, monja. Nossa! E eu fiquei muito envergonhada. Eu fiquei envergonhada de ter provocado ela numa situação que ela era muito corraia, ela era muito nova, ela queria mostrar serviço para a comunidade, para a superiora, e eu não fui capaz de entender o que era mais velha, mais antiga, que deveria ter entendido o que estava acontecendo com ela, não entendi, e na hora que eu briguei com ela, que eu dei bronca nela, ela perdeu o controle, porque ela estava muito aflita, porque eu, afinal de contas, por mais antiga que eu fosse, elas questionavam se eu entendia direito o japonês, né? Mas a senhora acabou não ficando com raiva dela. Isso é um treinamento, não é, monja? Eu corri para a sala, tinha uma professora lá, fui falar com essa professora, ela já estava lá falando com a professora, chorando. Eu cheguei e falei, olha, eu queria pedir desculpas por ter provocado a menina de tal forma que ela perdeu o controle. Porque se eu não tivesse provocado, ela não teria me batido. Se eu tivesse entendido a aflição que ela estava, eu não teria dito, né? Você não precisava chamar ninguém, eu estou aqui. Mas então, é isso que eu acho legal, que a senhora mostra esse lado bastante humano, porque a sociedade espera que o monge seja um ser diferente, que nunca sente raiva, professores de yoga nunca têm dor nas costas, professor de yoga dorme a noite inteira. E não é bem assim. Não é? Eu costumo dizer para os alunos, professor de yoga fica gripado, professor de yoga fica nervoso. Até a gente é um professor de yoga, esse controle que a gente também gostaria de ter, às vezes é alguma coisa que a gente almeja e treina, mas quantas vezes por dia a gente erra? Né? Das 10 tentativas que o dia nos dá, se acertar uma já é bom. Mas a senhora estava dizendo da gente reconhecer estas falhas da gente alivia um pouco. E eu me vi nisso quando eu penso assim, eu começo a assistir muita notícia de televisão dizendo assim, o corona provoca coceira no nariz. Pronto, meu nariz começa a coçar. Vai dar uma irritação na garganta, ela já começa a irritar. Vai ter febre, eu falo, acho que eu preciso medir, estou ficando com febre. Então já nem fico assistindo muito, porque esses sintomas todos eu sei que são produzidos pela minha mente e ela produz. E eu me lembro, como diz o Bhagavad Gita, a mente pode ser a nossa maior amiga e nossa maior inimiga.
E quanto mais eu ficar brigando com a minha mente, é pior. Então, às vezes, eu me distancio um pouco, tento fazer um trabalho de colocar minha atenção numa outra coisa e não deixar que ela me conduza tanto assim, porque eu fico com esses pensamentos. Eu tenho uma ansiedade natural, eu faço yoga porque eu preciso, eu não sou que nem a Daisy já nasceu yogi, eu não, eu faço, porque se eu não fizer, eu me interno num manicômio e isso me ajuda bastante, não é? As técnicas me ajudam. Então, eu digo, eu sou um dependente da prática, faço isso por minha saúde. Mas a minha mente, ela briga comigo, ela me dá trabalho, bastante trabalho. E uma das É, coisas que eu ia perguntar para a senhora era isso: como é que a gente pode parar de pensar um pouco na gente nesse momento e pensar um pouco nos outros? Porque esse trabalho que a gente fez de oferecer as aulas, a família inteira começou a dar aula pelo Instagram, em horários diferentes, o dia inteiro, de manhã, à tarde, a semana inteira. E eu achei que isso fosse para beneficiar as pessoas, e eu percebi que isso nos beneficiou muito mais. Trouxe uma dinâmica na casa de organização, uma manifestação de carinho por parte de muitos alunos, e isso nos deixou muito felizes. E eu percebi que isso nos trouxe mais benefício do que possivelmente o benefício que a gente leva às pessoas. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, como a gente parar de pensar um pouco na gente, nos nossos problemas e pensar um pouquinho no outro, como pode nos ajudar. não, isso é muito importante. Eu acho que é equivalente, né? Aquele bem que você faz aos outros é o bem que chega até você. E isso faz parte da lei do karma, né? Aquilo que você coloca no universo é aquilo que vai voltar para você. Então, em vez de eu ficar só... Claro, tem manhãs que eu acordei também algumas vezes e falei, acho que peguei, acho que estou comigo. Aí eu falei, não, não estou. Porque uma mudança de clima, começa a arder a garganta, eu falei, É, pronto, é hoje. Mas não, não foi. E depois não pode ter muito essa paranoia, né? O Buda mesmo dizia: a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Então, o que temos que fazer? Conhecer a mente, perceber. Claro, nós estamos num momento de pandemia e qualquer um de nós pode contrair o vírus. Por mais cuidado que tenhamos, ele é invisível, é mínimo, é impossível de vê-lo e de sabê-lo. Podemos pegar, mas se pegarmos, nós vamos tomar as medidas adequadas. Então, não adianta ficar no desespero, achando-se, verificando todo dia se eu estou ou não estou, né? Claro, se começar a ter sintomas, a gente vai procurar. Hoje em dia tem médicos que atendem pelo WhatsApp. Então, as primeiras consultas são recomendadas que façam com esses médicos para ver se precisa ir num posto de saúde ou não. São coisas para a gente pensar. Mas fora disso, o que você falou é importante. Eu estou aqui com a monja Zenchu, que é minha discípula, que mora comigo, e ela abriu todos os dias 2 programas à tarde. Às 4 horas da tarde, ela tem um programa que chama Petisco Zen, que é que legal. um gostinho do Zen. Então, ela dá alguma coisa para a pessoa pensar, refletir, e às 6 horas da tarde ela faz 20 minutos de meditação. Que Então, legal. isso deu a ela um estímulo tão grande, porque começaram a ter muitas pessoas assistindo. Então, ela se vê em interação. Caso contrário, ia ficar provavelmente pensando a doença, isso, aquilo, né? Então, quando a gente se ocupa, e se ocupa o quê? De fazer o bem, de partilhar o que nós temos. O nosso fundador no Japão, e o mestre Dogen, que você teve no templo dele, lá Uhum, em uhum. o templo de Eiheiji, em Lindo, Fukuiken, não é lindo? Ele dizia lindo. assim: a maior presente que você dá a alguém é ensinamento. A maior caridade que você pode ter ao mundo é oferecer sabedoria, porque a sabedoria é que liberta. A sabedoria faz você perceber quando está sendo enganado pela própria mente, se está doente, se não está doente, o que é necessário fazer. Então, ele diz: a maior dádiva que nós temos é fazer, provocar nas pessoas acessar a sabedoria. E isto é o que a gente faz através do yoga, através da meditação, através dos yamas e niyamas, não é isso? Vamos Uhum. É verdade. percebendo o que nós temos que estimular em nós. E não é fácil. A gente fala, cai 7 vezes, levanta 8. Não Uhum. desiste, tenta outra vez. Que vem uma palavra viria, Uhum. que é resiliência, né? Que Uhum. vem a palavra viril, Uhum. e a gente fala que o viril não é só do masculino, faz parte das virtudes. A Ah, que palavra bonito. virtude vem de viria, que é de viril, mas não Que é do bonito. homem, é do Uhum. ser humano, a capacidade de Uhum. resistir a essas provocações da mente e manter o foco. E para isso, o yoga é joia.
Yoga para você respirando conscientemente. Tem consciência do corpo, tem consciência da... Pelo menos durante a aula de yoga, a prática de yoga, a pessoa não está morrendo, né? Nem matando ninguém. E de tentar levar isso para o dia a dia, né? Para lavar o prato, para lavar a louça, para fazer comida. E você sabe que no mosteiro todos tínhamos que cozinhar. Eu nunca soube cozinhar na minha vida. E tinha que cozinhar. E a pessoa tem que comer aquilo que fazem, sabe? Então, um dia se arrisque e eles vão ter que comer. Eu vou arriscar então, Monja. Vou fazer divertido. vou fazer um guisado. Então, é uma brincadeira, né? De todos fazerem todas as funções. Então, a gente tem uma rotatividade. A minha neta, com a Rafaela, junto com o André, o Mahal e o Kian, ficaram também numa praia. Eles tinham ido com os amigos. São 4 casais que alugaram uma casa para passar os feriados. E aí veio a pandemia, ninguém voltou. Ficaram, que bom. Está divertido lá. E é que nem sua casa. Fizeram um quadro negro, onde fizeram as funções de cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Boa ideia, Monja. Boa ideia. Aqui a gente tem a sorte de estar com todo mundo junto, a gente se reveza nessas funções e eu acho que tem sido um aprendizado para todo mundo. E, obviamente, havia uma senhora que estava nos ajudando aqui em casa, mas assim que nós percebemos que em Bertioga começaram a ter alguns casos, porque não tinha nenhum, aí nós dissemos, olha, você vai receber, mas você melhor que não venha, porque a gente começou a ficar com medo. Então, tem o que faz o supermercado, tem o que faz a comida, quem faz a comida é a Daisy, mas tem os que lavam, enfim. Estamos dividindo as tarefas e tem a tarefa mais agradável, que é muito disputada, que é cuidar do neto, porque tem que ficar com ele, porque senão, né? Se alguém não estivesse cuidando, ele estaria pulando aqui em cima do celular, e ele está virando muito espoleta agora. Então, tem essas divisões de tarefas, inclusive essa de passear com o neto. E como é que a senhora está se sentindo longe dos bisnetos? Nossa, dá uma saudade incrível. Então, 3 vezes por semana eu faço uma gravação com o Canal Mova e nisso eles aparecem. O pai está lá fazendo a gravação comigo e de repente vem deles lá. Bibi, Bibi, eles me chamam de Bibi. de Bisa. Outro dia, no dia 3 de maio, foi aniversário do Mahal, mais velho, que fez 6 anos. Nossa! E por coincidência... 6 anos, Monja? 6 anos. Olha. E por coincidência, eu telefonei na hora que eu cantar parabéns. Eu que bonito. E na hora que eu liguei, e ele todo feliz, mostrando que estava com janelinha. Que bonitinho. Que bonitinho. E tem outras crianças lá, então eles estão com um grupo gostoso, porque não tem essa aflição. Imagine se tivessem em São Paulo, num apartamento com as 2 crianças. Ia muito sofrer. É difícil, é difícil. Então, na praia, a casa tem uma piscininha e tem outras crianças para brincar, e estão todos lá fechados, também fazendo isso. Um vai para o supermercado, quando chega, não é gostoso? É gostoso. Passar água com água sanitária na banana. Lavar tudo antes, né? E mesmo assim a gente ainda fica preocupado, não é? Fica. Nunca sabe se o saco plástico tinha alguma coisa, né? O que fazer com isso. Sempre tem uma preocupação, né? Mas estamos fazendo o que podemos, né? Eu tenho dito assim para os alunos que nós estamos participando de um momento da história em que nunca houve. Outras epidemias já aconteceram em lugares específicos, na Europa, peste não sei o quê. Mas agora o mundo todo envolvido numa pandemia só e essa situação de paralisação, isso é um momento muito particular da história e que a gente está participando. Que num futuro a gente vai dizer, olha, estava lá, vi como é que foi. É impressionante, não é, como isso acontece. Como aqueles que viveram numa guerra e eles podem contar o que sofrimento era tudo isso. Mas o que a senhora poderia deixar de mensagem para a gente encerrar? O que a senhora poderia dizer? A senhora só diz coisas boas, enfim, qualquer coisa que a senhora diga para nós é muito proveitosa. Eu acho que nós estamos aprendendo alguma coisa. Primeiro que somos uma única espécie, a família humana, que já sabíamos, mas agora está muito visível, porque o vírus pega qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer circunstância, qualquer cor de pele, qualquer partido político, qualquer religião ou não religião, é comum a todos nós. Então, isso é democrático, nos dá essa identidade comum.
segundo, que nos dá essa percepção da transitoriedade. Nada fixo nem nada permanente. Nós programamos a vida, programamos atividades, nós íamos fazer o retiro Zen Yoga em São Roque, tivemos lá, cancelamos várias atividades, não é? Mas tudo bem, nós estamos deixando para depois, quando for possível. Não é que a vida acabou. Acabou aquelas atividades. Eu acho que nós percebemos que podemos viver com menos, que ajudando uns aos outros nós somos mais fortes e poderosos, que quando descobrimos a solidariedade melhora a nossa vida. Eu fiz uma pequena contribuição para o Hospital Emílio Ribas, porque os médicos estavam tendo problemas que não tinham aqueles capacetes, tem que fazer traqueostomia. Então, a gente ajuda onde pode, não é? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Divulguei grupos que estão lá em Recife, que estão dando cestas básicas para as pessoas pobres. Então, como é que nós podemos, nesse momento, nos sentir participante de um movimento solidário? Como você diz, a pessoa que trabalhava conosco também não trabalha, mas recebe o salário inteirinho. Não tem nada de diminuir salário. Se eu posso, eu vou dar. Eu não vou, se eu não pudesse, teria que diminuir, mas a condição é esta. Como fazer com que as outras pessoas fiquem bem, não fiquem contagiadas e tenham o contágio também dos vírus internos, né? Da ganância, da raiva, da ignorância, que nós temos que reconhecer e não contagiar ninguém. Que se às vezes a gente fica com raiva, a gente respira essa raiva, deixa passar e não fica transmitindo raiva à sua volta. Se está ganancioso, com fome, quero pegar primeiro a coisa, primeiro para mim, a gente abre mão, a gente percebe e oferece. Então a gente trabalha com isso, a ignorância é a sabedoria. Então a gente vai ler um pouquinho mais, vai estudar um pouquinho mais, vai fazer as práticas que nos levam ao estado mais elevado de consciência para poder servir a humanidade. Não é para ficar bem só, porque quando nós ficamos bem, fica bem todo mundo à nossa volta. Então, criar harmonia em casa, na vida, no mundo e no seu corpo, no seu sistema, é mais importante do que ganhar uma discussão. Quando a gente percebe isso, há uma mudança de atitude. E essa mudança melhora a tranquilidade, melhora a imunidade e faz nós todos ficarmos melhores. Que assim Obrigado, seja. monja. Muito obrigado. Deixa eu trazer a Deise aqui para falar oi para a senhora. Ela estava ouvindo de Oi, trás. monja. Tudo bem? Que alegria. Tudo bem. Gostoso, não é? Ficar em casa com a família. Estou achando ótimo, monja. Não posso reclamar, não. Tudo tem um lado bom, né? Esse é o lado bom dessa pandemia. Abençoado. Porque é um amor. A diferença é essa. Vocês se amam. E isso indica a todos nós. Tem casais que se odeiam, então é um inferno, né? Mas para vocês é o céu. E é isso que eu digo, aqueles que não se amam, voltem a se amar. E vão ver que fica um paraíso. Mas ela faz força, Verdade. monja, senão ela se esforça. Obrigado, monja. Muito obrigado. Só lembrar a senhora e os que estão assistindo, na segunda-feira que vem, de novo às 18 horas, vai ser com a professora Lia Diskin. Então, se a senhora estiver aí, vai ser uma alegria, né, que a senhora assista com a gente. Muito obrigado por nos ajudar. Muito obrigado por continuar ajudando. E espero vê-la em breve. Não, aqueles nossos eventos, como a senhora disse, continuam marcados. Eu não vou abrir mão, a não ser que a senhora, por algum motivo, não possa. Então, esse ano não aconteceu, mas Corpus Christi do ano que vem, espero que a gente faça de novo yoga e zen budismo. Estaremos obrigado, juntos. Muito obrigado. Vocês me ajudam muito. Obrigado, monja. Agradeço muito. Obrigado a todos. E até a próxima, monja. Muito obrigado. Namastê. Vivem no meu coração. Obrigado, monja. Obrigada, hein? Obrigado. Saúde, alegrias.